Olá, alunos do sétimo ano D, como é que vocês estão? Então, é um prazer estar aqui novamente com vocês para mais um ano letivo, né? Aqueles que não me conhecem, sou o professor Anderson Carlos, sou professor de Geografia aí da escola, tá bom? E serei professor de vocês nesse ano, né? Então, que possamos ter um ano abençoado, de muitos estudos, de muito aprendizado, né? E conto também com a participação de vocês na devolução das atividades para que possamos caminhar juntos nesse ano, apesar de todas as dificuldades, né, que estamos passando, possamos estar estudando, né, que é muito importante o conhecimento, tá bom? Que é algo que ninguém pode tirar da gente, tá certo? Então vamos iniciar nossa aula hoje, né? Vamos falar hoje sobre a formação do território brasileiro. Então, para a gente poder entender, né, como o nosso país ele foi formado, a gente precisa entender um pouco da história, né, que antes do descobrimento, né, do nosso país. Ó, em 1492, né, Cristóvão Colombo ele chegou aqui na América, tá bom? E assim ele descobriu o continente americano. Ele chegou aqui, ó, na América Central, né, um país chamado República Dominicana. Então, como eles tinham descoberto um novo continente, Portugal e Espanha, né, que na época eram as duas grandes potências marítimas do mundo, né? Hoje a gente tem, por exemplo, Estados Unidos, China, Alemanha, Japão como principais potências econômicas. Nessa época, era a Espanha e Portugal as principais potências. Então, eles fizeram um tratado, o Tratado de Tordesilhas, onde nesse tratado eles iriam dividir o planeta em duas partes. Uma parte seria da Espanha, a outra parte seria de Portugal, né, para que assim não houvesse conflito entre eles nas terras descobertas. Então eles criaram o Tratado de Tordesilhas, né, em 1494. Então esse tratado, né, as terras a oeste, né, desse meridiano aqui, pertenceria à Espanha, e as terras a leste pertenceriam a Portugal, né, as terras que fossem descobertas, né. Lembrando que aqui nessa área já existiam territórios independentes, que não pertenciam a Portugal e Espanha, certo? Esse tratado falava sobre terras descobertas, né? Então, a Espanha não poderia navegar por aqui para descobrir novas terras, e nem Portugal poderia navegar por aqui para descobrir novas terras, né? Certo? Então, em 1500 então, né, esse tratado foi em 1494, e em 1500, como a gente sabe, né, Portugal ele chegou ao Brasil, né, em 1500, certo? Então, como pelo tratado a parte portuguesa, né, só poderia ser essa aqui, Portugal ele começou a trabalhar nessa área, né? Pois quando ele chegou aqui, havia o quê? Né, muitas tribos indígenas, vários grupos indígenas existiam aqui no Brasil, né? Então Portugal veio, né, começou a retirar madeiras, animais, pedras preciosas, começou a exterminar os índios, né? Só que isso despertou também o interesse de outros países da Europa que viram, né, as riquezas que Portugal estava tirando do Brasil e também quiseram vir para cá, né, tirar essas riquezas. Então Portugal, com medo de perder essas terras, ele dividiu, né, o território brasileiro, né, que na época era menor do que o atual, dividiu em 15 pedaços de terra. Esses pedaços de terras, né, ficaram sendo chamados de capitanias. E o termo capitanias hereditárias era porque era passado de pai para filho. Então ele escolheu 15 homens, né, 15 pessoas, né, da alta sociedade portuguesa e doou essas terras para que esses homens pudessem trabalhar, cultivar, né, fazer povoamento, né? Isso Portugal já tinha feito em outros lugares, né, de outros países, e quis fazer também no Brasil, né, como forma de impedir que outros países da Europa viessem
e tomasse, né, se apossasse desse território brasileiro. Então, ele dividiu em 15 capitanias, né, quem tem os nomes delas, né, Rio Grande, Itamaracá, Maranhão, Pará, Ceará, Bahia, Ilhéus, Porto Seguro, né? Só que esse sistema ele não deu certo. As únicas duas capitanias que deram certo foram a capitania de Pernambuco e a capitania de São Vicente, né, aqui no sul do Brasil. Certo? Então eles dividiram isso, né, e ficaram produzindo somente cana-de-açúcar. Né? O principal produto, né, plantado para desenvolver uma economia aqui no país foi a cana-de-açúcar. Né? Só que com o passar dos anos, né, Portugal viu que a Espanha ela não estava se interessando pelo lado dela, do território brasileiro, que seria esse lado rosa aqui. Né? A Espanha ela não estava se interessando, porque a Espanha estava descobrindo e trabalhando em outros países aqui da América. Né? Então, ela não se importou em vir, né, para esse lado dela, né, do Brasil, que pertencia a ela, e Portugal começou, né, a fazer expedições, né, o governo português começou a fazer expedições para essa parte aqui do interior do Brasil. E com isso, Portugal começou a aumentar a sua área de influência no território brasileiro, né, a ponto de que né, Portugal chegou a tomar quase totalmente 100% das terras que pertenciam à Espanha. Então, com medo que houvesse uma guerra entre os dois países por conta desse território que pertencia à Espanha e que Portugal estava, né, explorando, eles fizeram o Tratado de Madrid. O que foi que esse tratado estabeleceu? Estabeleceu que as terras espanholas, né, iriam pertencer a Portugal. Né? Então, esse tratado ele deu essas terras que pertenciam à Espanha de acordo com o Tratado de Tordesilhas e deu a Portugal. Então, com isso, Portugal aumentou assim a sua área de influência no território brasileiro, que antes se restringia mais do meio para o litoral, agora ficou, né, maior, né? Quase totalmente o território brasileiro que nós temos hoje, né? Como vocês podem ver aqui nesse mapa, né? Portugal, esse verde escuro, e com o Tratado de Madrid, né, Portugal ganhou toda essa outra área aqui, né, mais que o dobro que ele tinha, né? E esse acordo, né, baseou-se no princípio de quê? De uti possidetis, né, que é uma palavra em latim, né, que como a gente pode ver aqui, ó, utiliza o princípio, né, de tempo de uso, né, de um país sobre um determinado território, né? É uma solução diplomática que conferia ao Estado o direito de se apropriar de um novo território com base na ocupação, na posse efetiva da área e não em títulos anteriores. Né? Então, o Tratado de Madrid, né, ele anulou o Tratado de Tordesilhas, né, no caso do território brasileiro, né? Pois, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, a parte oeste do Brasil pertenceria à Espanha. Então, com o Tratado de Madrid, nessa parte oeste, que era da Espanha, ficou pertencendo a Portugal, né? Porque Portugal já estava usando essa terra há muito tempo, né? E a Espanha não se interessou em usá-la, certo? E a partir daí, né, o território brasileiro ele foi tomando forma até chegar na forma atual que nós temos hoje. Mas isso é um assunto para a próxima aula, tá bom? Aqui vocês têm a atividade, certo? A atividade de geografia da aula 1. Vocês vão citar duas capitanias hereditárias, né? Lá naquele mapazinho tem o nome das capitanias. E depois citar o tratado, né, que deu as terras brasileiras que pertenciam à Espanha para Portugal. Como se chamou esse tratado? E aqui também vocês têm uma avaliação, uma atividade diagnóstica de geografia, né, com duas perguntas em relação aos assuntos do ano passado que a gente viu, né? Então, nessa primeira semana de aula, nós vamos ter duas atividades, tá bom? Uma em relação à aula, a outra é uma atividade diagnóstica, onde vocês vão, né, primeiramente dizer quais são os dois principais movimentos da Terra, né? O nome deles, bem fácil.
E também dizer, além da linha do Equador, quais são os outros 4 paralelos que recebem nomes próprios, né? Só uma dica. São 2 trópicos e 2 círculos polares. Vocês vão dizer quais são o nome deles, tá certo? Aí vocês vão tirar uma foto, né? Fazer a atividade, tirar uma foto com seu nome, data, tudo direitinho e enviar para o meu WhatsApp. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.